Amém, queridos. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre, dando continuidade aos ensinos sobre as parábolas, e vamos fazer a leitura de duas parábolas importantes nas Escrituras, lá em Mateus, capítulo de número 21. Parábola que faz referência a Israel aplicado à igreja, tá bom? Então nós vamos ler aí Mateus capítulo 21, versículo de número 28, até o versículo de número 46, que vai incluir a segunda parábola que nós vamos falar. Vamos falar de duas parábolas porque, de certa forma, elas estão ligadas, mas cada uma abordando um tema específico, tá bom? Essa parábola de hoje é a parábola dos dois filhos. Diga, a parábola dos dois filhos. Isso, dos dois filhos. E a outra parábola é a parábola dos lavradores maus. Então você precisa também memorizar os nomes das parábolas, tá? Para que você lembre o que cada parábola ela trata, tá bom? Muito bem, diz assim o versículo 28, vamos ler? E que vos parece? Um homem tinha dois. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Olha, esse versículo 32 é bastante interessante. Continuando, versículo 33, a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último enviou-lhe o próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele
sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém? Glória a Deus, queridos. Quero só fazer uma pequena introdução. Aqui nós citamos duas classes aqui, que são os saduceus, não é isso? Que aparece aqui, ou melhor, os sacerdotes saduceus e os fariseus. Nós vamos analisar o contexto das Escrituras no que diz respeito aos acontecimentos. Deus ele tem um propósito de restaurar o seu povo. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. E esse estabelecimento dessa aliança com o seu povo, ela colocou responsabilidades, e Deus tinha um grande propósito quando estabeleceu essa aliança. Dentre eles, queridos, está, através da nação de Israel, por exemplo, manifestar o seu reino, manifestar, através do seu povo, o que de fato Deus é. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que transforma a verdadeira natureza do ser humano e coloca o homem dentro de um propósito. E quando Deus chega, a liderança principal de Israel, ela se encontra um pouco corrompida. Em que aspectos? Eu não sei se vocês lembram, em João no capítulo 2, no final do capítulo 2, Jesus ele faz uma espécie de chicote, e ele sai, batendo ali naquelas pessoas ali, expulsando elas do templo, e tem alguns títulos das Escrituras que põem essa passagem como a purificação do templo. E a Bíblia diz que ele expulsa alguns dos cambistas que ali estavam. Dentro do templo existia uma espécie de corrupção, que vinha a ser necessariamente essa corrupção. Há uma explicação interessante, que é o seguinte, sobre o que acontecia nessa corrupção. A moeda que circulava ali no templo, ela não poderia ser a moeda romana. Então o que eles faziam? Eles pegavam, o cambista fazia a troca, por isso que o nome é, fazer o câmbio, e transferia o valor correspondente ao valor do templo. E aí aquele valor poderia, digamos assim, percorrer dentro do templo. E acontecia muito, isso é bem, tem alguns que comentam, alguns pesquisadores, que quando havia as festas bíblicas em Israel, muitos subiam ao templo. E quando chegavam no templo, muitos tinham que levar animais para sacrificar. E nesses animais que eles levavam para sacrificar, eles compravam esses animais ao próximo do templo, e aí que havia negociação. Então havia uma certa, digamos assim, uma negociação que o sacerdote fazia junto com aquele cambista. E muitas vezes aquele animal era revendido novamente para os cambistas, e alguns comentam que até muitas vezes esse animal ele não era nem sacrificado por aquele que entregou. E se isso já estava acontecendo, isso prova que o coração desses sacerdotes estavam, em boa parte, afastados do Senhor. Eu não sei se você já percebeu nas Escrituras, mas no Antigo Testamento se levantava um sumo sacerdote. No Novo Testamento nós vamos ver 2 sumos sacerdotes. Para quem tem leitura do Antigo Testamento vai perceber que há uma estranheza. Por que 2 sumos sacerdotes se a lei ordenava um? Isso mostra que politicamente o sacerdócio também se corrompeu. Veja, então havia uma certa corrupção, a ponto de que Roma levantou um sumo sacerdote político. Havia Anás e Caifás. Um sacerdote, ele era pela lei legitimado, e o outro sumo sacerdote, ele foi posto de forma política dentro do templo. Ou seja, para ser, digamos assim, aquele intercessor no que diz respeito aos aspectos políticos. Vocês estão entendendo?
Tranquilo aí? Glória a Deus. Então, mas eu vou explicar para vocês onde que eu quero chegar com isso. Nós tínhamos uma outra classe, que eram os saduceus, que eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos e não acreditavam em manifestações espirituais, que o Messias, por exemplo, poderia vir ou coisa do tipo. Nós tínhamos uma outra classe, que eram os fariseus. Os fariseus eram homens muito letrados nas Escrituras, tinham um conhecimento profundo, e os fariseus, do que é muitas vezes pregado, muitas vezes as pessoas até brincam dizendo assim, seu fariseu, como virou um termo ofensivo você chamar alguém de fariseu. Fulano é um fariseu. Mas os fariseus, queridos, temos que ter uma certa cautela quando mencionamos o nome fariseu. Chamar alguém de fariseu, claro que a pessoa está usando o sentido ofensivo da palavra, mas fariseu não deveria ser sinônimo de hipócrita. Por quê? Porque os fariseus, eles foram muito importantes para ensinar o povo que eles poderiam ter um relacionamento com Deus. Isso é importante notar, e isso quase ninguém prega. Se você fizer um estudo mais detalhado sobre o farisaísmo, você vai entender que o fariseu, ele tinha essa devoção de ensinar o povo a ler a Torá, a ler o Pentateuco, ensinar para o povo que eles podem ter intimidade com Deus. Por exemplo, você vem à igreja para ser edificado, mas a igreja continua sendo você. Você continua a sua devoção em casa, você continua buscando a Deus em casa, você continua orando, né? Você continua adorando, lendo a palavra em casa. Por quê? Porque onde você vai, você é o templo do Senhor, você é a igreja. Então, nesse aspecto, os fariseus tiveram um ponto importante. Mas qual era o problema de muitos dos fariseus? Como não só deles, do ser humano, chama-se hipocrisia. Mas a hipocrisia é mais complicada quando ela vem de uma classe da liderança. E veja bem, Jesus não chamava qualquer um de hipócrita. Para chamar alguém de hipócrita é porque ele de fato é hipócrita. Então Jesus, quando ele chama aquele grupo de hipócritas, que eles estão em hipocrisia, ele está afirmando algo verdadeiro da parte deles. O que o fariseu fazia, por exemplo? Eles ensinavam a orar, mas Jesus sabia que o coração deles estava longe de Deus. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por que isso escandaliza Jesus? Porque se Jesus ele é o Messias, esperava-se que a liderança de Israel naquele contexto, ela o recebesse como Messias, mas a liderança o rejeitou. Viram Jesus como uma espécie de inimigo de Israel naquele contexto. Ele vai conduzir o povo, ele vai tirar o nosso lugar, ele vai mudar as leis, ele vai mudar os costumes. E aí nós também temos outras classes, que eram os escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam a palavra, eram chamados de doutores da lei, porque eles transcreviam toda a lei de Deus, o Pentateuco, o Taná, o Antigo Testamento, e eram responsáveis também de ensinar o povo, porque eles escreviam e sabiam o que estava escrito. Tem alguns comentaristas que dizem que muitos deles eram tão tementes que, por exemplo, se eles escrevessem o nome de Deus errado, eles tiravam aquela folha, ou melhor, aquela parte do pergaminho ali, dobravam, enterravam, se banhavam, se purificavam novamente para tornar a escrever novamente a lei, mostrando uma certa reverência e um certo temor na palavra de Deus. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso que eu estou falando para você? Fazer uma pequena introdução, porque nós vamos falar um pouco sobre liderança nesse contexto. Quando Jesus ele fala da parábola dos 2 filhos, costumeiramente, e também da parábola dos lavradores maus, você vai ver muitos pregarem que essa passagem ela só faz referência única e exclusivamente a Israel. Só que nós temos um problema, eu tenho uma grande dificuldade de aceitar esse tipo de pensamento, porque muitos que pregam desta forma, eles querem mostrar fazerem uma distinção de que igreja é uma coisa
Israel é outra coisa. E biblicamente eu não vejo toda essa separação. Muitos tentam encaixar nessas parábolas teologias, por exemplo, escatológicas, que está envolvido o arrebatamento, por exemplo. E a justificativa é: mas os lavradores maus, esses dois filhos, é uma forma como se referia a Israel. Você pode ver pelo contexto que Jesus está confrontando a liderança, então não tem nada a ver com a igreja em si, faz referências para Israel. Está vendo? Jesus veio para eles, o reino foi tirado deles, o reino foi entregue para outro povo. Quem interpreta desta forma, muito dessa forma? Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová pegam as escrituras quando ela bate lá na porta da sua casa, quando você senta para fazer um estudo com elas, você vai perceber que todas as igrejas estão erradas, Israel foi rejeitado e o único povo que deve ser obedecido e aprendido através, no caso, vai ser através deles. Por quê? Porque eles partem do princípio, distorcendo em boa parte o contexto das escrituras. Tem um ditado na hermenêutica que diz que texto fora do contexto vira pretexto. Só que veja também, claro que você pode ter uma interpretação através de um versículo isolado, não é problema, mas se esse versículo isolado, ele descontextualiza toda a escritura, ele deve ser rejeitado. Então aí que mora o cuidado, mora a preocupação. Então, ele começa, como eu disse, a parábola começa a tratar sobre dois filhos. Por que Jesus ele entra em cima dessa parábola e começa a ensinar essa parábola dos dois filhos? Primeiro, porque Jesus ele começou a ser rejeitado pela liderança de Israel. Então, voltando ao que eu estava falando, antes de dar uma continuidade aqui. Então, pensar, por exemplo, que essas parábolas só se aplicam única e exclusivamente a Israel, então nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque todas as asseverações das Escrituras, elas também devem ser aplicadas à igreja, porque toda a Escritura, em grande parte, ela se aplica a Israel. Então, se nós formos, junto com eles, como diz Efésios, fomos formados em um só povo, então as asseverações para Israel também se aplicam à igreja. Ou você acha que não tem líder cristão hipócrita? Tem. Você acha que não tem líder que erra? Tem. Assim como tem cristão que erra. Assim como a liderança de Israel errou, em boa parte, assim também tem judeu que erra também. Então, a asseveração principal, eu concordo, que em parte se aplica a Israel, mas a asseveração não pode deixar, nós não devemos pensar que não se aplica à igreja. Então, vocês conseguiram compreender essa parte? Estão conseguindo compreender? O que eu quero mostrar é o seguinte, que as asseverações bíblicas se aplicam à minha vida e aplicam-se à sua vida também. Por quê? Porque a Bíblia é um conjunto só. Por isso que eu não consigo aceitar mais hoje todas as inferências e pressupostos da escatologia pré-tribulacionista, que nós vamos estudar sobre isso na quarta-feira, quando falar sobre escatologia. Por quê? Porque nós desmembramos as coisas e esquecemos que, claro, que nós não somos, digamos assim, consanguíneos com Israel, mas através deles nós viramos povo de Deus, e aquilo que foi dado para eles como bênção e promessa se aplicam na sua vida. Por exemplo, batismo, que mais? O Messias prometido, que mais? O Espírito Santo. Então, é muito costumeiro muitos irem ao Antigo Testamento, por exemplo, só lançar mão das bênçãos, mas das asseverações, não, isso aí é para Israel, isso aqui não se aplica a mim. Então a pessoa se desvia quando, por exemplo, nós lemos Deuteronômio capítulo 28, se obedecer você vai ser próspero, se obedecer, tremendo, é tremendo. Mas você já leu as maldições? Irmãos, leia as maldições de Deuteronômio 28, você se assusta. Olha o que diz as maldições. O que diz as maldições? Se tu não obedeceres, tu será cauda. Se tu não obedeceres, tu será maldito, maldito no campo, maldito tua família, maldito tudo que tu venha fazer, será maldito.
É pesado, irmão, você se assusta. É mais maldição em quantidade de maldição do que as bênçãos. Claro que as bênçãos, uma bênção vale por muitas maldições. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que há muitas asseverações de maldição. Você se assusta. Teus filhos serão improdutivos, tu serás estéril, e tu será isso, tudo que tu fizer não vai dar certo, maldito será no campo, malditos ao entrares, maldito ao saíres. Eu vi um rabino uma vez explicando isso, irmãos, que eu fiquei assustado. O bispo Carlos me marcou nessa publicação uma vez, eu fui assistir. Havia um grupo de um rabino muito conhecido, e tinha muitos judeus ali reunidos, e cada um tinha a oportunidade de fazer uma pergunta. Até que um chegou bem assim, estava lá atrás meio desconfiado. Sempre aquele que gosta de estar lá atrás fica meio desconfiado, né? Tá assim, meio que não. E aí ele falou assim: eu tenho uma pergunta para fazer. Aí ele falou: mas eu também tenho. O rabino respondeu. Ele falou assim: você crê em Deus? O judeu lá atrás falou: não, eu não creio em Deus. Ah, você não crê em Deus? Mas como que você quer fazer uma pergunta para mim então? Aí ele falou assim: não, mas eu quero perguntar. Falei: então bora fazer uma troca? Eu respondo se você confiar em Deus. Aí ele falou: não, mas eu não. Eu falei: não, se você não crê em Deus, o que você está fazendo aqui então? Aí ele ficou assim: tá. Se você responder, ele falou de lá, se você responder de uma forma convincente, eu vou passar a crer nesse Deus aí, no nosso Deus de Israel. Beleza, então pode fazer a pergunta. Aí ele falou assim: se o nosso Deus é o Deus de Israel, por que ele deixou o nosso povo ser morto no Holocausto nazista, na Segunda Guerra Mundial? Por que crianças foram mortas? Mulheres foram mortas, por que muitos passaram fome? Explique isso para mim, rabino. Aí ele falou: explico, muito bem, essa é a sua pergunta? Ele abriu a Torá e leu todas as maldições de Deuteronômio capítulo 28. Todos os irmãos depois começaram a chorar e falaram assim: temos sido desobedientes ao Eterno. Então, muitos rabinos associam ao terror que aconteceu contra o povo de Israel no Holocausto por conta das desobediências. E nós também não somos diferentes, irmãos, porque temos uma aliança com o Senhor. É claro que a nova aliança, ela não tem todo o peso, digamos assim, que tinha lá no Sinai, aquela aliança, mas se aplica em parte sim a nova aliança, porque não é uma aliança que anula a outra. Veja, vocês lembram da matemática, quando a gente estudava os conjuntos? Aí você fazia uma bolinha assim, ó. Aí conjunto A, não é isso? Você fazia depois um por dentro do conjunto A e você fazia conjunto B. Aí depois, para você dizer que o B estava no A, o que você fazia? B está contido, ou melhor, ao contrário, né? O A está contido no... E assim sucessivamente, ia montando o conjunto. Então, nesse mesmo entendimento, são as alianças de Deus. Todas elas estão dentro da mesma aliança. E a nova aliança, ela não anula as antigas. Entende? Muito bem. Depois a gente vai falar mais sobre a questão da aliança. Então, veja. Eu estava falando exatamente, para não perder aqui a linha de raciocínio, sobre a aplicação das parábolas. Então, as parábolas, ela é uma asseveração... Era naquele contexto que Jesus escreveu para Israel, aquela liderança que era composta por quem? Quem foi os 4 grupos que nós falamos aqui? Sacerdotes, fariseus, saduceus e os escribas. Amém? Então, essa asseveração naquele tempo se aplicava a este grupo. Só que no decorrer da história da igreja, isso nunca deveria ser deixado de ser aplicado à igreja, porque são asseverações que mantêm a minha fé firme. A presença de Jesus, ela nos traz responsabilidades. Diga amém. Então a Bíblia fala aqui na parábola, no capítulo 21, verso 28, que um homem tinha 2 filhos. E esses 2 filhos... Um ele chamou para trabalhar e o outro ele disse que ia, mas ele não foi. E o outro ele chamou e disse que não ia, mas depois arrependido ele foi. Então, o que nós podemos aprender e aplicar um pouquinho desta parábola nas nossas vidas? Veja, no início aqui, antes, alguns versículos antes, Jesus ele
é questionado na sua autoridade por esses grupos religiosos. E o que Jesus respondeu? Veja, alguns falam bem assim: se tu és mesmo o Cristo, tu és mesmo o Messias, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Aí você pode depois ver no versículo 23, no finalzinho do versículo 23. Com que autoridade você, do capítulo 21, com que autoridade você está fazendo essas coisas? E aí Jesus fala: olha, tá bom, se vocês querem saber com que autoridade estou fazendo essas coisas, vocês também devem me responder uma pergunta, né? Vão me responder algo que eu vou perguntar para vocês agora. O batismo de João, ele era dos céus ou ele era dos homens? E aí eles ficam naquele ditame: bom, se eu responder que é dos céus, vão dizer: por que vocês não estão crendo nele então? E aí eles iam estar admitindo a hipocrisia deles, porque, poxa, se tu está dizendo que João é batismo é do céu, por que tu está questionando então? Sabe? E a gente está em contradição. E outra pergunta, ele falou assim: olha, se for da terra, o povo vai condenar a gente, porque todo o povo está dizendo que o batismo é de João. Aí ele falou: não sabemos responder. Então, da mesma forma, não tenho como te responder, porque, sabe, eu não vou te responder com que autoridade faça essas coisas, porque se você não está crendo no próprio João, João falou de mim. Então o que a gente aprende aqui, irmão, dentro desse contexto aqui? Vamos por parte. Primeiro, que existem pessoas, que existem, né, grupos que, mesmo vendo, irmão, o próprio sobrenatural de Deus, sempre serão incrédulas. E não tem nada que você tente justificar, que elas virão a crer. Então, dentro desse contexto, olha o que Jesus vai fazer. Ele vai propor uma parábola. Resumindo, a parábola dos filhos é o seguinte: Deus deixou uma responsabilidade sobre a liderança, e esta liderança não estava produzindo os frutos que eram para ser produzidos. Eu falo uma coisa, eu não sei como os irmãos interpretam, porque muitas vezes a gente fala algumas coisas e a gente não sabe como nós somos interpretados. E você também tem que ter cuidado com isso. Mas veja só, nós, irmãos, que servimos a Deus, e a liderança de Israel naquele contexto também, ela tem, irmãos, a grande responsabilidade, primeira, diante de Deus, de ser pessoas justas. Não é perfeito, é justas. A mesma coisa aplica-se para a igreja, na liderança da igreja. Quando você tem uma liderança na igreja, ela tem que zelar pelo bom testemunho, ela tem que zelar pelo um caráter sempre aprimorado. Não estou dizendo que nós não podemos falhar, nós falhamos. Eu estou aqui reconhecendo que por muitas vezes falhei. Talvez por colocar, às vezes até uma palavra errada, de não explicar uma situação e ser mal interpretado, né? E também, até por erros mesmo, não ter sabedoria numa situação para resolver. Mas a liderança tem que ter no mínimo essa consciência de se corrigir, porque Jesus falou: olha, a partir do momento que eu acho que eu não peco, que eu não erro, Jesus não veio para mim, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então quer dizer que os sãos não são doentes, são mais doentes do que os que dizem que são pecadores. A questão é que Jesus está fazendo, brincando, digamos, com a hipocrisia deles. Tu diz que tu não precisa. É tipo um médico que chega, o cara está doente, não precisa. Não, beleza, então fica aí se batendo na maca. Uma vez eu estava trabalhando, achei uma coisa interessante. O homem, irmão, grosso, um homem dentro do hospital, xingando o médico, xingando o enfermeiro, dizendo que ele tinha esquecido a carteira dele. E aí eu estava do lado do leito, fazendo a manutenção no tempo que eu trabalhava no hospital. Brabo, irmão, brabo, xingando todo mundo. Aí: não, senhor, vamos achar sua carteira. Não, porque sou irresponsável. Eu perdi ali, né, a minha carteira lá na recepção. E aí, irmãos, quando o homem meter a mão, estava no bolso dele, irmãos, olha a carteira. E o homem já tinha xingado toda a junta médica lá. Então, queridos, assim, quando eu perco essa capacidade de me autoavaliar, eu estou limitando o agir de Deus na minha vida. Isso é muito interessante observar. Então, irmãos, assim, a gente já presenciou, já viu algumas situações de pessoas que estavam deliberadamente pecando no erro mesmo, descarado, irmãos, e pregando nos altares. Irmão, como eu tenho temor da mão de Deus. Olha, eu posso ter errado, mas eu procuro, irmãos, quando subir no altar, irmãos, subir: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque
pesa, irmãos, uma responsabilidade ainda maior sobre nós. Então, Jesus conta essa parábola para mostrar o quanto aquela liderança estava longe dos caminhos de Deus. Eles falam: vocês aí estão todos, com indumentária, estão usando talite, estão todos ligados a todos os ditames da religião, mas o coração de vocês estão longe de mim. Porque mesmo eles sendo líderes, irmãos, eles estavam diante de quem? Do próprio Messias. E o mínimo que eles deveriam fazer era se prostrar e falar: Senhor, nós estamos vendo a tua salvação, deixa eu te seguir. Irmãos, e ele foi terminantemente rejeitado. E aí Jesus, ele confronta a hipocrisia contando esta parábola, de dizer o que Jesus buscava primeiramente naquela liderança. Primeiro, irmãos, uma santidade real. Não é o externo que produz a santidade, mas é o interno. E o interno santifica o externo. É claro que o externo, ele pode, digamos assim, me ensinar internamente, mas não é o externo que muda o meu internamente, sabe? É claro que, como eu disse, como algumas histórias rabínicas que eu gosto muito de ler, quando eu tenho oportunidade, de uma pessoa que ia cair, fazer uma coisa errada, ele estava usando o talite. Quando ele percebeu que ele estava usando o talite, ele teve aquele temor. Ele falou: eu não vou pecar não. E saiu correndo e fugiu daquela situação que ele iria pecar. Acontece isso aí também. Então às vezes você olha para a sua aliança, você olha para a Bíblia e você: nossa, eu sou um servo de Deus, eu não posso estar errando. Isso e aquilo traz um temor dentro do seu coração. Então Jesus começa a confrontar dizendo: olha, vocês que eram para reconhecer todas as coisas, eram para vocês reconhecer que vocês precisavam de mim, era para vocês reconhecerem que vocês precisam de salvação. Não é porque você é um fariseu, não é porque você é um escriba, não é porque você é um saduceu, não é porque você é um sumo sacerdote, que eu não vim para vocês deveriam ser os primeiros. Irmãos, e um dos piores pecados que a Bíblia condena é aquilo que está nos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitos judeus pegaram isso ao pé da letra e falaram o seguinte: não, nós não podemos mencionar o nome de Deus, que tem um certo sentido, mas não é exatamente isso que eu creio que as Escrituras querem nos ensinar. Tanto é que eles levaram tanto ao pé essa questão, que o nome de Deus, ele representa, o nome no original, eles são 4 letras, que é o Yud, Re, Vav e Re, que é Yud, Re, Vav e Re, que são as 4 letras no hebraico, que significa mais ou menos, traduzindo, seria Iová, Iova ou Yavé, que as testemunhas de Jeová transliteraram e passaram a chamar de Jeová. Você pode pegar uma Bíblia da tradução do Novo Mundo, das testemunhas de Jeová, e você vai ver que todos os nomes que se mencionam Deus estão escritos Jeová, que na minha opinião é um erro. Em que aspecto? Não é um erro traduzir, é um erro dizer que o nome de Deus é Jeová absolutamente, que não é. O nome de Deus é o tetragrama, Yud, Re, Vav e Re, que significa Iova, Yavé, Javé, que quer dizer: eu me tornarei aquilo que eu posso me tornar continuamente, ou sou o que sou, como diz lá em Êxodo, ok? Então, como eu disse, um dos maiores pecados é usar o nome de Deus. Como você usa o nome de Deus em vão? De 2 formas. Primeiro, quando você peca, dizendo que é um crente fiel, que busca Deus, um líder religioso, e você diz que defende aquilo, mas na prática está fazendo coisas erradas. E quando você também usa o nome de Deus em vão? Quando no nome de Deus você mata pessoas. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: você conhece alguma religião hoje que mata pessoas no nome de Deus? Sim ou não? Acabaram de derrubar um avião com 176 pessoas. E sabe o que os ayatolás responderam? Castigo de Alá. Muitos daram. Aquele também, irmãos, que fez 1000 pessoas tomarem veneno. Pessoas que matam outras pessoas no nome de Deus. Esse Deus não tomará por inocente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, queridos, concluindo aqui essa parábola aqui, Jesus fala no versículo 32, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós porém mesmo, vendo isto,
não se arrependeram, afinal, para acreditar nele. Por quê? Porque, irmãos, o nosso grande papel é fazer com que pessoas se arrependam e se retornem para Deus. Quando você vê, irmãos, eu já vi muita gente falando assim: é muito fácil, se converteu agora, é fácil dizer que era traficante, era prostituto, era ladrão, agora está na igreja. Meu irmão, se a pessoa de fato se converteu, glória a Deus, não é verdade? E quando nós vemos essas pessoas se convertendo, irmãos, é um sinal que Deus está atuando. Claro, irmãos, tem pessoas que não se convertem, enganam as pessoas? Tem. Mas você vai generalizar? Não. Porque tem muita gente que andava em pecados terríveis e foram transformados pelo poder de Deus. Amém? Então ou seja, em outras palavras, poxa, vocês estão vendo o que João estava fazendo. Pessoas estavam reconhecendo que precisavam de Deus e mesmo assim vocês não creram. Eu não tenho mais nada o que falar para vocês. Mesmo que eu ressuscitar um morto aqui, vocês não vão acreditar, porque a hipocrisia ela cega. Que Deus nos livre, irmãos, de atitudes assim. Quero só falar umas coisas que eu anotei aqui para vocês. Por exemplo, outra coisa que trata essa parábola, por exemplo, qualquer separação entre fé e ação representa uma distorção da mensagem evangélica e é diretamente confrontada por esta parábola. Ou seja, se você foi chamado por Jesus, não tem como, irmãos, nós não darmos frutos e testemunho. Se nós dizemos que Jesus nos ama, que eu sirvo a Jesus, independente se a pessoa é católica, evangélica, se ela diz que ele é um cristão, todo cristão tem por obrigação, irmãos, dar um testemunho. É claro que aquele que se aprofunda na palavra, a responsabilidade é maior, porque ele conhece mais a palavra. Então, aqui essa parábola, irmãos, é uma grande exortação para nós, dizendo que nós precisamos de fato aprender que se eu sirvo ao Senhor, que eu digo que sirvo ao Senhor, isso deve ser uma realidade na minha vida. Os meus comportamentos, as minhas atitudes têm que ser continuamente confrontadas. Continuamente, irmãos. E a gente não vai longe não, como eu sempre digo. Você pode acordar amanhã, irmãos, cabisbaixo. Você pode acordar amanhã brigando com seu cônjuge. Você pode acordar amanhã grosseiro. Você pode acordar amanhã falando mal do seu próximo. Então tudo isso tem que ser confrontado na nossa vida. E falar, não, eu não posso. Porque a palavra diz que eu tenho que amar, que eu tenho que ser complacente. Sabe o que é complacente? Complacente é assim, ó. Você soube que um líder, vamos colocar assim para ser mais pesado, ele caiu feio, caiu no adultério. Uau, como é que o varão caiu, meu Deus do céu, claro. Escandaliza ou não escandaliza? Escandaliza. Mas você não pode, irmãos, lançar um juízo. Pecador, você tem que também, poxa, né? Eu não vou julgar, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Claro que ele vai sofrer as consequências do erro, certo? Possivelmente a igreja vai rachar, muitos irmãos vão sair, ele vai ficar mal falado, mas esse é o preço também do pecado. Mas isso não me dá o direito de não ser complacente, de falar, não, vamos orar, será que eu ainda continuo essa igreja, ou será que nós apoiamos esse pastor para se levantar? Não sei, mas a gente não pode ser propício a condenar e dizer, não, isso aí não tem esperança, isso é um condenado. Não. Temos que ser complacente, ter misericórdia. Às vezes uma pessoa cai, ou erra, ou falha, talvez a gente muitas vezes lança, não estou falando que a gente faz isso, mas a gente pode lançar juízos condenatórios, então ser complacente, nós não sabemos quais foram as circunstâncias. Então a complacência fala assim, ei, peraí, segura um pouquinho, não julga ainda não, calma, não julga ainda não, tu não conhece todo o contexto da situação. Então quando chega muita coisa a mim, hoje eu já procuro ser mais complacente. Falei, não, deixa eu conhecer mais, daí eu vou ter uma leitura melhor da situação. E aqui, irmãos, para concluir, nós temos aqui a parábola dos lavradores maus. A parábola dos lavradores maus, ela também vai nos alertar para um ponto muito importante sobre juízo. Ela vai tratar de juízo. Aqui fala, irmãos, nós podemos representar que todos esses homens que vieram
para agariar a produção daquele senhor. Eles eram os profetas que foram vindos até nós nos tempos bíblicos e que na verdade eles foram rejeitados. E Deus dá a sua última cartada por mim, por você, dizendo: toda a responsabilidade está em cima do meu filho. Ele manda esse filho também ele é rejeitado. E quando ele é rejeitado, Jesus ele vai dizer o seguinte: o que aquele Senhor vai fazer àqueles lavradores? Versículo 41 diz: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arredará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Como eu disse, a parábola, irmãos, não é para você tentar entender todos os detalhes da parábola, porque senão você não vai conseguir entender o contexto geral, o contexto central, melhor dizendo. Então nós queremos focar aqui no contexto central. Então ela é uma parábola de juízo. Pois é, isso que eu contei na introdução, esse comentário que o Steve colocou. Muitos pegam essas duas parábolas para tentar explicar o seguinte: Deus veio para Israel, os lavradores maus era a nação que rejeitou o Messias, e agora Jesus puniu Jerusalém porque eles rejeitaram e tal e tal e tal. Pode ter um certo sentido escatológico? Pode ter, eu não estou negando isso. Inclusive, os próprios teólogos dizem que sim, faz em parte referência sim à liderança de Israel. Mas isso não quer dizer que Israel foi rejeitado. Essa parábola, de fato, sim, ela faz menção à liderança estabelecida de Israel, que era composto por esses grupos que nós falamos, tá? Mas não a nação toda. Por quê? Porque Pedro, Paulo, João, Bartolomeu, todos eram israelitas, eles eram judeus. Então, se a ideia fosse que foi rejeitado por conta todo Israel, então Jesus teria rejeitado de fato a salvação e não teria partido do evangelho de Jerusalém. O Espírito Santo não teria descido sobre os apóstolos, porque os próprios apóstolos teriam rejeitado. Então não foi uma rejeição 100%. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 11, a rejeição ela veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrada. A plenitude dos gentios. Então muitos judeus aceitaram, tá? Mas o aspecto que eu estou tratando mais aqui é o aspecto de asseveração para as nossas vidas. Ou seja, Jesus ele faz uma asseveração de que nós que temos a palavra de Deus podemos correr o risco se não estivermos produzindo os devidos frutos. Se o Messias veio, se nós abraçamos o Messias, é nossa total responsabilidade produzir frutos. Então veja umas coisas que eu anotei aqui para você. Essa parábola ela trata principalmente da resposta dada pelas pessoas. As pessoas responderiam às reivindicações de Deus, que Deus faz sobre as suas vidas, ou rejeitariam seus mensageiros em favor dos seus próprios planos. Outro ponto, elas viveriam de forma produtiva e apresentariam os frutos a Deus. A parábola afirma e oferece o privilégio de vivermos uma relação de aliança com Deus, porém o privilégio sempre traz junto de si responsabilidades. Ou seja, hoje Jesus nos visita e ele fala: olha, eu quero ver os frutos. Você não diz que me serve? Você não diz que você me tem como Senhor? Deus está pedindo os frutos. Quais são esses frutos? Os frutos do Espírito, os frutos das bem-aventuranças. E você hoje precisa tomar consciência, porque você pode estar na igreja e você não está produzindo os frutos de caráter, os frutos da natureza transformada que Deus quer. Eu não estou dizendo que você, julgando você, muito pelo contrário, ou dizendo que você não tem. Isso é uma asseveração que você não pode esquecer. Porque se um dia você sair dessa igreja, você for para um outro trabalho, enquanto você estiver vivo, Deus vai te cobrar isso. E no dia do julgamento, Ele chegar diante de você e falar: bora meu filho, os frutos. E Ele olhar no seu histórico e não ver os frutos,
de transformação, vamos ter que seguir o juízo. Então, essa é uma parábola para despertar a nossa consciência de que eu e você temos que produzir frutos a todo momento. Ser mais paciente, ser mais bondoso, ser mais misericordioso, não porque você é bom, não porque nós somos bons, mas porque Deus, através do seu Espírito, nos ministra e quer que nós sejamos pessoas diferentes, para que as pessoas possam olhar para as nossas obras e glorificarem, como diz Jesus, o vosso Pai que estás nos céus. Eu indico um outro livro para vocês, chamado A Psicologia dos Justos, que eles tratam sobre essas questões do nosso comportamento, do amor, do ódio, da perseverança, da alegria. Ele fala um ponto lá bem interessante, que é o seguinte, sobre a questão da vingança. Ele diz o seguinte, que quando eu tenho a oportunidade de me vingar de alguém, de alguma pessoa, e assim eu não faço, eu confio em Deus, aqueles que estavam, talvez conhecessem a situação, torcendo para que eu me vingasse, todos eles serão envergonhados, porque eu estarei produzindo tesouros nos céus. Quando você perdoa, você está produzindo tesouro no céu. Quando alguma situação que você quer contar, mas você segura, não, porque eu vou prejudicar uma pessoa, eu vou denigrir a imagem de uma pessoa, eu seguro, por mais vontade que eu esteja às vezes de contar ou de trazer a situação, eu seguro, eu estou produzindo tesouro nos céus. Exatamente isso. Quando às vezes a gente fica impaciente, irmão, a gente quer resolver as coisas no braço e tal, e eu vou para a oração, irmãos, eu falo, Senhor, me ajuda, porque a carne, ela quer me impulsionar para fazer uma coisa que eu não devo. Me ajuda, Senhor, eu clamo. Porque, irmãos, às vezes a gente se acostuma com a nossa religiosidade e esquece de aplicar a palavra. Esses dias na correria, acho que até a gente entende isso, liguei para a mamãe, ela queria que eu arrumasse a mesa para ela, a cama que ela comprou. O pai está doente um pouquinho, está se recuperando, ela está dormindo no outro quarto, né, para questão de assim, não ter muito contato, orientação médica, assim. E aí ela falou, não, meu filho, arrume a cama para mim e tal. Aí eu liguei para ela, não, ela queria que eu pegasse a cama, só que eu não estava em casa. Liguei para ela depois, mãe, é para pegar a cama e tal. Aí ela estava na corrida, sim, tem que fazer isso para mim, pá. Aí na hora, irmão, deu vontade de responder, irmãos, mal criada. Aí eu me segurei, aí eu falei, cala-te boca. Aí eu respirei fundo, aí tinha estourado um engate de um apartamento que ela aluga, eu percebi que estava derramando água, o senhor Antônio também percebeu comigo, e eu já tinha avisado ela não tinha me dado a chave. Aí eu falei, mãe, você precisa me dar tá 3 dias gastando água lá, a conta vai chegar muito alta. E aí ela, então pega aqui. Aí ela falou assim, meio atravessado comigo um pouquinho. Aí eu fiquei, irmão, bufando, eu queria dar uma... Eu respirei fundo. Aí alguma coisa veio no meu coração e falou assim, o que a palavra diz? Honra teu pai e tua mãe. Aí eu respirei fundo. Falei, meu Deus, me ajuda a honrar meu pai e minha mãe. Senhor, me ajuda agora, pai. Ou seja, eu fazendo com que a palavra entrasse no meu coração, irmãos. Comecei a lutar com a minha carne, porque a vontade era dar uma resposta atravessada. Aí eu respirei fundo. Aí eu falei, vou juntar tesouro no céu. Aí eu falei, bispa, pega para mim a caixa de ferramenta. Ela, não, agora estou sentado aqui. Aí já tufou de novo, aí eu respirei fundo. Aí eu falei, Senhor, diz que eu tenho que amar, né, Senhor? Verdade, eu tenho que amar, Senhor. E aí eu respirei fundo, não, amor, tranquilo, amor, deixa que eu pego. Mas por dentro já querendo, irmão, respirei fundo, eu falei, não, tem que aplicar a palavra, tem que amar a esposa. Aí depois aquilo vai saindo do coração, porque você começa a jogar a palavra de Deus aonde a raiva quer atuar. Entender? É assim que funciona, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos reparadores de veredas. Como é que está o caminho do meu coração? Eu acho bonito, a Bíblia ela usa muito uma linguagem metafórica no que diz respeito ao nosso coração.
Quando Jesus vem, João Batista anunciando o Evangelho com a vinda do Messias, João Batista diz bem assim, porque ele vai nivelar os caminhos tortuosos, ele irá aplanar os vales, ele irá aterrar, ou seja, o teu coração, o meu coração. Ele vai aterrar aquilo que é vale, ele vai aterrar aquilo que é montanha, e ele vai passar e vai nos conduzir a caminhos verdejantes, a pastos verdejantes, diz a palavra. Porque o nosso coração, irmãos, não é fácil. Se você hoje ainda não tomou consciência que o seu coração é o seu maior inimigo, você ainda não entendeu nada de espiritualidade. Você está brincando ainda de vir para a igreja, de ser líder, de viver. Se você não entendeu que o seu maior inimigo é o seu coração, você ainda não entendeu muito sobre espiritualidade. E depois, quem é o seu maior inimigo também? O diabo. O diabo, ele planta, irmãos, insatisfações. Pode ver, toda vez que você está insatisfeito, você está com raiva, é a carne trabalhando com o que o diabo plantou no seu coração. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo, a gente tem que vestir as armaduras de Deus para lutar contra os dardos inflamados do... Sabe o que eu entendi sobre dardos inflamados? Pergunte para o seu irmão, o que é dardo inflamado? Tu já viu um dardo voando por aí? Pegando fogo na sua direção? Não, apóstolo, é o diabo, mas me explica isso então. O que você entende por dardo inflamado? Você precisa entender isso sobre espiritualidade. Sabe o que eu entendi sobre isso? Uma vez eu estudei sobre uma classe de demônios que diz que tem um demônio aí, não sei, dizem os estudiosos de batalha espiritual, chamado vira-pensamento. Tu já viu uma briga dentro de casa que surge do nada? Eu não tenho como provar, irmãos, que esse demônio existe, mas que isso acontece, acontece. O casal lá, alguém está tudo bem, do nada, o cara tem uma má impressão, ela tem uma má impressão e começa uma briga infernal dentro de casa. Dizem que esse tipo de demônio vira pensamento. Eu entendo o seguinte, o dardo inflamado é o seguinte, o diabo está ao nosso derredor, então ele conhece o que acontece na nossa vida, de certa forma. Embora talvez não tenha contato, mas ele sabe. E aí o que acontece? Quando ele tem a oportunidade, ele fala no mundo espiritual, e aquela voz no mundo espiritual, ela entra na sua mente. Isso que eu entendo que é dardo inflamado. Aí você fica com raiva, você começa a ver chifre na cabeça de cavalo, você começa a ver pelo em casca de ovo, aí você começa a ter má impressão das coisas, dos outros, entendeu? Aí o diabo você fica insatisfeito com tudo, nada está bom. Você fica grosseiro. Quando eu estou assim impaciente, como eu contei para vocês domingo, que eu acabei uma vez falando alto com a bispa, e depois eu me pedi perdão para ela, chorei, nós choramos juntos, ela me perdoou. Ou seja, esse tipo de comportamento, eu creio que isso é dado inflamado, a não ser que você tenha uma outra explicação, e você chegue comigo e depois você me explica. Mas eu creio que dado inflamado é isso. Por que eu digo isso? Porque da mesma forma que o diabo fala, Deus também fala no seu coração. Fala ou não fala? Fala. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Às vezes Deus te dá uma intuição e fala, rapaz, não vou fazer esse negócio não. Vai dar errado, isso aqui vai dar mal, vai dar ruim. E aí você não faz, mas tem coisa que fala assim, eu vou porque Deus é comigo, Deus ministrou no meu coração e eu vou falar. E eu vou fazer. Então acontece. Se Deus fala, que é um ser espiritual também, o maligno também joga os seus dados, né? Dardos inflamados, desculpa. Dados não, dardos inflamados. Corrigindo aí, se eu falei dados, é dardos, tá? Então, queridos, para concluir aqui, ó, a parábola afirma o privilégio de vivermos em uma relação de aliança com Deus. Porém, o privilégio sempre traz junto de si responsabilidades, como eu falei para vocês. Além de vivermos em obediência responsável diante de Deus, o privilégio não pode ser restringido. Vou explicar isso para você. Muitas vezes, como eu disse, por nós servirmos a Deus, nós paramos de nos analisarmos, e isso é um problema sério. E esse problema é o que estava muito aflorado na liderança de Israel naquele contexto. Por eles serem sacerdotes, por eles serem líderes, eles esqueceram que o arrependimento vale para eles também. E nós estamos passivos de isso acontecer com a gente. Eu já vou para a igreja, eu leio a palavra, Deus fala comigo, Deus me revela as coisas. Ei, mas você erra também. Fique vigilante.
Fique sempre vigilante no que nós falamos, no que nós pensamos. Por que eu estou batendo nessa tecla, irmãos? Porque muitos irão receber uma palavra dura do Senhor naqueles dias. Eu não vos conheço. Mas, Senhor, curei, falei em línguas, dei cambalhota, subi pelas paredes, tive visões, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Jesus vai falar, mas não te conheço não, filha. Não te conheço. Porque você ficou praticando iniquidade. Então, como eu disse, não somos perfeitos, mas nunca esqueça disso. Analise a sua vida. E eu concluo dizendo, no versículo 42 ele vai dizer, perguntou-lhe Jesus, nunca leste a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra cair ficará reduzido ao pó. Ou seja, Jesus, queridos, ele pode ser uma pedra de edificação na sua vida, como ele pode ser uma pedra de tropeço. Aqueles que rejeitam a produção de frutos, servindo a Jesus, Jesus naquele grande dia vai ser uma pedra de tropeço. Mas aqueles que se analisam, procuram se corrigir, que vê que Jesus é o sumo sacerdote da nossa vida, que Jesus, é muito complicado porque fala muito de Jesus. Irmão, tem um Jesus gay que prego, tem um Jesus político, Jesus comunista, o Jesus hippie, mas o Jesus da Bíblia ninguém quer. Porque o Jesus da Bíblia, ele requer responsabilidades. E é esse Jesus sumo sacerdote que nós temos que ter temor. Ele é o filho que foi enviado. É aquele que o pai enviou seus trabalhadores e todos foram rejeitados. E o filho querem rejeitar. E Jesus está falando, olha, se você obedecer, você me olhar como o sumo sacerdote na sua vida, eu serei para você uma pedra de edificação. Eu serei a pedra fundamental na sua vida. E naquele grande dia, eu vou dizer para você, vinde, bendito de meu Pai, para o reino que vos está esperando. Mas se vocês não produzirem os respectivos frutos, eu serei para vocês uma pedra de tropeço. E ai daquele pelo qual essa pedra cair. Porque aprove a Deus dar ao Filho todo o juízo. Não tem, irmão, com todo respeito, não tem Maria, não tem José, não tem, irmãos, Santo Antônio, não tem outro que pode interceder. E eu explico para você. Primeiro, pela própria obra que está dizendo aqui na parábola. Aqui diz, ó, e depois o dono da vinha mandou um outro intercessor, não. Tem algum que ele mandou depois de Jesus? Não, ele mandou só Jesus. E aí depois Jesus vai falar, ó, essa é a pedra, eu sou a pedra. A bronca agora, toda a situação, o juízo, está comigo, igreja. Isso que Jesus está falando. Por que eu não posso ter um outro intercessor? Primeiro, veja bem, se eu tenho um outro intercessor no céu, vou explicar isso aqui para você pensar comigo. Se eu tenho, vamos lá, uma pergunta. Por que Deus ouve sua oração, sim ou não? Beleza. Por que Deus ouve sua oração? O que Deus tem nas suas qualidades que o capacita para ele ouvir a sua oração? Segundo a Bíblia. Como é que é? Beleza, mas a minha pergunta é, o que ele tem, Deus, que ele pode ouvir sua oração? Ele tem que ter um poder. Que poder é esse? Muito bem. O que Deus é? Onisciente. Esse é um poder. A Bíblia diz que isso pertence a Deus. E ele diz que não divide a glória dele com ninguém. Beleza? Tá. Jesus, ele é somente humano? O que Jesus é? Ele é divino? O que 1 João diz a respeito de Jesus? Que o Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo... O que Colossenses capítulo 1, versículo 14 ao 16 diz? Que todas as coisas foram feitas por intermédio
E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você que está aqui foi criado por Jesus. Você estava no coração do Pai e Jesus que te criou. O Jesus divino, que ele não era chamado de Jesus, amém, irmãos? Ele estava com Deus. Diz que ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Então veja bem, se Deus, diz os teólogos, que Jesus ele é o verbo ativo da criação. Por que o verbo? Porque o verbo ele cria. Verbo diz, na língua portuguesa, o verbo representa ação, movimento, algo que se cumpre. Então, se Jesus ele é o verbo da criação, se Jesus estava com Deus e a Bíblia diz que ele é Deus, o que Jesus tem? Qual é o atributo que Jesus tem também? Qual é o poder que ele tem? Que mais? Não, onipresença também, mas o poder para ele ouvir sua oração, que eu estou me referindo na oração. Qual é o poder? Não, onipotência não. A onipotência que tem todo o poder. A onipresença que está em todo lugar. Mas qual é o poder que ele tem? Onisciência, ele sabe de tudo. Por isso que o Salmo 139 diz que Deus sonda o nosso coração. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele já sabe de todas as coisas. Então veja, se Jesus também tem a onisciência, ele pode interceder. Porque se tem 7 bilhões de pessoas orando, irmãos, como que ele vai poder ouvir a oração de todo mundo ao mesmo tempo? Porque ele sabe, ele tem todo o poder da onisciência de ouvir tudo. Amém? Aí tá, vamos lá, agora a pergunta. Com todo respeito aos nossos irmãos, Pedro, ele era divino? Depois que ele morreu, Pedro, Deus tirou o atributo divino dele, da onisciência, e deu para Pedro? Mesmo Pedro tendo recebido, se ele viesse a receber um corpo glorificado, isso o coloca como onisciente? Não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, claro, a intercessão, ela só pode usar como associação quando as pessoas estão vivas. Eu posso interceder pelo Steve, porque eu estou vivo aqui. Eu posso, diante da justiça, ser uma testemunha dele, eu posso orar por ele aqui, ó. Mas quando eu passo para lá, como é que eu vou ter acesso aqui com o Steve? Se eu estou numa outra dimensão e eu não tenho poder para romper o sobrenatural e chegar onde o Steve está. Então não tem como outra pessoa interceder. Por mais brilhantes que os apóstolos tivessem sido, nem eu, que Deus me livre, nem os que foram canonizados pela igreja, né? Maria, que é um grande exemplo para nós, mas ela não tem, ela está no céu, está, irmãos, mas ela não pode ouvir a oração de ninguém, porque ela não tem o atributo divino. É essa que é a questão, biblicamente. Então, se ela pode, como Paulo, Pedro, ouvir minha oração, então não tem um só Deus no mundo. Tem vários deuses, do mesmo nível e qualidade do Deus que se revela na Bíblia. E não é uma questão que eu, por exemplo, explicando para vocês, não quero que tenha. A questão é que eles não têm essa capacidade. Ah, mas Deus pode dar. Pode. Ele pode, tipo assim, dar uma certa permissão. Por exemplo, o que eu quero dizer é assim, Pedro não curou no nome de Deus? Curou. Mas vinha esse poder de Pedro? Não. Então Deus pode dar uma pessoa a conhecer? Ele pode. Mas Deus não vai tirar o que foi conquistado pelo seu filho para ser intercessor. Então, como o negócio não é mais complicado. Segunda coisa, além de as pessoas que morreram não terem esse atributo, ainda tem mais uma questão. Não se atribuía papel de sumo sacerdócio a mulheres. Me mostra, no aspecto sacerdotal templário, que é o que Jesus faz hoje, como intercessor único. Então sempre foi dado a homens. Outra questão também, por isso que outra mulher não pode ser também intercessora no céu, porque não tem poder e porque não tem legitimidade segundo a lei. Terceira coisa, Jesus, ele conquistou o papel de intercessor por nós. Ele conquistou através do quê? Da sua morte. Ele morre na cruz e Maria que vira intercessora? Com todo respeito, porque, com todo respeito, ninguém, Aparecida, Fátima, com o mais belo que for, ela não pode usurpar o trono que é dele. Eu estou usurpando o direito, e mesmo que
Pedro, Paulo, Maria, Fátima morressem na cruz, mesmo assim o sacrifício deles não valeria. Ele poderia expiar em parte algum pecado, porque isso é bíblico. Um justo, quando morre por alguém, ele pode expiar sim, alguém, ele pode, mas ele não poderia expiar definitivamente. Então Jesus, ele conquistou isso para nós. E a Bíblia diz que quando ele morreu, o véu se rasgou, e ele subiu, Hebreus vai dizer, a majestade nas alturas, e se assentou à direita de Deus. Quando, para concluir aqui, que eu já avancei um pouquinho, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão do céu e ele viu quem lá? Ele viu Jesus sentado no trono, ou melhor, de pé no trono, diz, né? Jesus de pé. Ele diz assim, Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Jesus no céu, em pé no trono. Jesus dizendo, vem meu filho, vem para a eternidade, não tem lugar melhor para te estar, vem. Ele morre naquele momento, e antes de morrer ele fala, Senhor, perdoa os pecados, né? Recebe o meu espírito. Ele ajuda a me dizer, porque ele sabia que tinha uma glória esperando ele, irmãos. Por isso que o crente, irmão, ninguém perde o crente, só perde quando você não sabe onde ele está. Quem sabe onde está, ninguém perde. Não é verdade? Mas do mesmo jeito. Só estou mostrando para vocês a nossa posição teológica em respeito à intercessão. Tá bom? Então veja, concluindo, queridos, Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele quer que cada um de nós, queridos, venha produzir frutos. Então a reflexão sobre a missão e a identidade do próprio Jesus, ele vem como aquele que é mais do que um profeta, como alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus, e a nossa reação a Ele determinará o envolvimento no reino de Deus. Você quer ter mais de Deus? Se envolva com Jesus. Quer ter mais do Espírito Santo? Se envolva com Jesus. Você quer ter mais da presença dEle em você? Obedeça os seus mandamentos, obedeça às bem-aventuranças. Busque em Jesus essa mudança. Jesus é o Filho enviado para a vinha. E aí, vamos matá-lo? Vamos subjugá-lo? Ele veio buscar frutos para o Pai. Qual é a nossa resposta hoje? Senhor, eis aqui os frutos. Venha, meu filho, leve os frutos para o Pai. São esses frutos. Os frutos hoje. Eu estou conseguindo ser mais paciente com meu esposo. Eu estou sendo mais paciente com a minha esposa. Eu estou sendo menos duro. Eu estou aprendendo a ver as coisas de uma outra forma. Gratidão é isso. Eu postei até lá no grupo uma psicóloga falando sobre gratidão, extremamente bíblico que ela falou. Gratidão, irmão, não é dizer obrigado pelo que você me deu, porque dizer obrigado é educação. Não é dizer, não, eu vou para a igreja, eu agradeço a Deus. Não, isso é oração. Isso é espiritualidade. Gratidão é nós olharmos as coisas de uma outra forma. É olharmos o que acontece com a gente de uma outra forma. É ter um olhar agradecido por aquilo que parece que é contraditório na nossa vida. Amém? Então vamos orar. Já passei 5 minutinhos aqui. Passei quase 10 minutos, né, do horário, eu acho. Me perdoem. Eu queria que você orasse. Nós temos, irmãos, estamos no ano do Ide e Fazei discípulos. Como eu falei aqui, irmãos, esse painel aqui, ó, não vai ser mais a minha responsabilidade escrever. Você vai ver o seu discípulo, você vai anotar, você vai colocar o nome, você vai orar para que você cumpra esse propósito de irmos e fazermos discípulos. Vamos orar nessa noite? Quem entendeu essa palavra? Diga amém. Amém? Vamos orar então. Feche seus olhos por um momento. Queridos, servir a Jesus é um caminho sem volta. Pense nisso. Não dá mais para voltar. Não tem mais volta. É um caminho sem volta. Ou a gente segue o que Pedro falou, a porca lavada, volta para o seu vômito, para a sujeira. Aquele que se santifique cada vez mais. Aquele que se suje mais. Servir a Jesus é um caminho sem volta. Mas eu digo para você,
Ele nos dá toda a garantia, diaconisa Luísa, que é um caminho maravilhoso. Porque ele nos traz a consciência que existe uma eternidade para todos nós. Um dia, irmãos, nós vamos morrer. Pense, medite nisso. Não tem todos que estão aqui um dia. Meu coração está aberto, Senhor. Alguns já foram primeiros, mas vai chegar a nossa hora. Irmãos, que tudo que nós estamos falando aqui não existe, ninguém vai perder nada. Todo mundo vai para a vala e acabou a vida, não existe mais nada. Mas se o que Jesus falou é verdade e você crê, se prepare, que aquele que não creu, irmãos, vai seguir um caminho duro. Mas você que crê, irmão, você vai entrar no gozo de alegria e felicidade na presença dele. Você vai governar em paz. Um dia, irmão, nossa vida é passageira aqui. Se alegre nessa esperança. Vale a pena perdoar. Vale a pena casar. Você que não casou, case. Vale a pena. Não só se juntar, mas se juntar em matrimônio, eu quero dizer, né? Vale amar. Quem te feriu, vale a pena perdoar. Porque você está acumulando lá riqueza no céu. Então eu queria orar com você nesse aspecto. Se as coisas estão difíceis hoje, ore para que o Senhor te fortaleça. Ore para que o Senhor te abençoe. Ore para que o Senhor, no seu coração, te ajude a verificar aquilo que não tem gerado fruto para Ele. Será que você tem falado demais? Será que você não tem muito misericórdia do seu próximo? Será que você é impaciente demais? Peça para que Deus trabalhe isso no seu coração.